E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer uma notícia muito triste, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Sobre a morte do Chester. No dia 20 de julho de 2017, ele foi encontrado morto na casa dele, né? E até então tinha possíveis indícios de suicídio, depois foi confirmado, e infelizmente a gente perdeu mais essa estrela do rock, né? Eu me lembro que no dia que aconteceu dele morrer, né, na quinta-feira, eu tinha ido na academia e eu lembro que um dia antes eu tinha visto algum post, algum vídeo, eu acho, falando sobre os cantores antigos que perderam a potência vocal com o passar dos anos. Aí tava falando do Bon Jovi, por exemplo, que você vai escutar ele ao vivo hoje e o cara não tem mais voz, porque ele não soube muito usar o drive, né, na voz. E aí eu pensei, nossa, uma das grandes inspirações que eu tenho é o Freddie Mercury, mas o Freddie Mercury já morreu. Aí eu pensei no Chester, isso sem saber de nada. Pensei, mas que bom que existe o Chester, né? Porque o cara tá aí, o cara tá vivo e tá com o Linkin Park desde 96. E ele sempre arregaça na voz, faz aqueles drives, ele sabe fazer. E até então eu sabia que ele fumava, né? Eu pensava, nossa, o cara fuma, mesmo assim a voz dele é boa. E eu me senti super bem, que bom que pelo menos tem ele, né? E aí, acabou vindo a notícia à tarde. Eu tava aqui em casa, eu devia estar mexendo com algum vídeo, mexendo no computador. E eu recebi a notícia em um grupo do WhatsApp. E aí eu comecei a tremer, começou a palpitar o coração. E eu fui procurar, né, pra ver se realmente era verdade. E até, eu acho que segunda-feira, que foi quando o Linkin Park colocou o comunicado oficial lá, eu não estava acreditando, porque até então só tinha de uma fonte. E o Mike tinha confirmado no Twitter dele, mas não era nada certo ainda. Eu queria acreditar que, sei lá, isso daí era uma jogada de marketing e não tinha acontecido. Mas infelizmente aconteceu e eu fico muito triste. E não tem como eu falar de Linkin Park sem falar da minha adolescência. Porque foi uma banda que marcou a minha adolescência, eles influenciaram muito. Eu lembro que eu escutava com os meus amigos direto. O primeiro disco que eu descobri foi Meteora, né? Na época eu acho que tava na moda Discman, era 2003, 2004. E eu escutava aquilo direto, cara. Nossa, como era legal. Eu não sei, foi uma música da minha época de adolescência que me marcou muito, né? E por causa disso é muito nostálgico. Então eu escuto Linkin Park, eu lembro de muita coisa. E eu lembro que os meus amigos, eles tinham parado de escutar, né, depois do Meteora, porque no Minutes to Midnight o Linkin Park mudou bastante o estilo, né? Mas ainda assim eu escutei esse disco, escutei o A Thousand Suns, que tem uma música uma das músicas que eu mais gosto do Linkin Park, que é o Waiting for the End. Mas foi até só esse disco que eu escutei, né? Eu não escutei o Living Things nem o Hunting Party. E também não escutei o novo, mas eu tava escutando os singles, né, que eles estavam lançando. Eu tava acompanhando. E eu acho que o que mais marca, né, da morte do Chester é que foi bem no começo da turnê. E eles estavam trabalhando, sabe? Tava dando tudo certo. Uma banda enorme, gigantesca. Mas, infelizmente, a depressão é um problema muito sério. Então eu quero homenagear o Chester de alguma forma. E a forma que eu sei fazer isso é cantando. Então eu escolhi a música Leave Out All the Rest, que era uma música que eu ia gravar, eu ia postar no canal, isso lá em março, né, quando eu retornei com os vídeos aqui. Mas aí acabei deixando de lado e não gravei, então vou gravar dessa vez. Desejo muito boa sorte pro restante da banda, o pessoal tem talento. Eu quero ver o que vai acontecer, se eles vão continuar como Linkin Park, ou se eles vão mudar, vão fazer um outro projeto com o mesmo pessoal da banda, ou se vai todo mundo separar. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a banda. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá.